Vamos estar nossa sexta lição. Estamos estudando. Estamos já indo para metade da nossa revista, né? Revista Gente que Deu Glória a Deus. Pessoas, né, que viveram nessa terra, como José, Davi, Mordecai, é o que nós vamos estudar hoje, e que deram um testemunho, deram glórias a Deus através da vida deles, das atitudes, da obediência. E ele pergunta, né, como você vai fazer isso? Como viveremos, né, para a glória de Deus? Para isso que nós estamos aqui, para aprender. É o melhor lugar para a gente estar num domingo de manhã, é na casa do Senhor, irmãos. Leve esse valor para você e para a sua família. Domingo de manhã não há lugar melhor do que estarmos na casa do Senhor com nossos familiares. E vizinhos, se puder trazer, né? Eu sou fruto de escola bíblica e quando os meus familiares não podiam me levar, eu ia a pé com a vizinhança. Aí, um tempo desse, a minha vizinha que me levava faleceu. Há pouco tempo, acho que ano passado. E quando eu vi esse post na igreja metodista de Patinga, onde eu morava, eu chorei. Fiquei emocionada, porque eu lembrava dela passando em frente à minha casa, né, com um monte de menino, indo em direção da igreja e me levando junto. Com ela, minha mãe deixava eu ir. E isso, muitas vezes fui com ela, de manhã. Então, era uma mulher que Deus usava ela dessa forma, né? O chamado dela era esse. E dali saíram pastores, missionários, daquelas crianças, né? Hoje são líderes da igreja lá, metodista de Patinga. Os líderes são esses meninos. Eu não estou lá, mas estou aqui, né? Essa mulher foi esse instrumento. Que sejamos também esse instrumento nas mãos do Senhor. Esther 4, de 1 a 7. Hoje nós vamos estudar a respeito da soberania de Deus e a responsabilidade nossa. Deus é soberano, é. Todas as coisas estão sujeitas à sua vontade. Mas, junto a isso, Deus nos chama a responsabilidades. Você já parou para pensar se Moisés não tivesse obedecido a Deus? No chamado que Deus tinha para a vida dele? Você já parou para pensar se Abraão, quando Deus deu a ordem, sai da tua parentela, ele não tivesse obedecido? E assim, tantos homens da Bíblia, né? Josué, quando Moisés morreu, e eles tinham que agora entrar na terra, algo bem desafiador, que amedrontaria qualquer pessoa. Ele tivesse dito, não, tá bom demais, já não somos escravos mesmo, vamos ficar por aqui, tá tão bom aqui. E não fosse. Responsabilidades. Essa palavra tem amedrontado a nossa geração, né? Temos vivido dias que as pessoas estão fugindo de responsabilidades. Mas temos um juiz, né? Temos um Deus no qual prestaremos conta. E é sobre esse assunto que nós vamos estudar. E Mordecai, qual foi o papel dele na história da humanidade, na história da nossa redenção? E se Mordecai e Esther tivessem desobedecido? Vamos ler, vamos entender um pouquinho. Apesar, eu acredito que todos vocês já devem ter lido, né, o livro de Esther, já devem conhecer a história dessa mulher e do seu tio, né, Mordecai. Mas se não, agora é o momento de você aprender. Esther 4, todos abriram? De 1 a 17. Vamos fazer uma leitura rápida, porque é uma leitura extensa, mas é importante de ser lida. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, o que havia passado? Havia um decreto contra eles, para a morte, contra o povo judeu. Tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei.
Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém eles não aceitou. Então Ester chamou a Anate, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se na conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Ester lhe havia ordenado. Vamos orar, igreja. Senhor, diante da tua palavra, Senhor, nós te pedimos que a iluminação do teu Espírito seja sobre nós. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Aquece, Senhor, corações frios, corações que estão, ó Deus, distantes do Senhor. Ó Espírito Santo, faz a obra que só o Senhor pode fazer. É a tua palavra, Pai. Necessitamos do entendimento que vem do Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Transforma, Pai, a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Surgem muitas dúvidas, né, quando nós pensamos a respeito da relação entre a soberania de Deus e nossa responsabilidade. Com certeza, tentar harmonizar essas doutrinas na teoria exigirá de cada cristão esforço em leitura, meditação e oração. Porque é confuso, irmãos. Se você for analisar a frio modo, mesmo tempo que nós cremos no Deus que determina, governa tudo o que existe, esse mesmo Deus nos dá leis, ordens, mandamentos para que obedeçamos. Nos chama também a responsabilidades da obediência. Deus não nos criou robôs. E é nessa linha tênue que nós vivemos, entendendo que Deus tem o poder, a soberania para fazer o que Ele quer. E esse mesmo Deus nos chama à oração, à súplica, à petição, à obediência à sua palavra. Então, como diz aqui, né, o autor, requer um esforço para esse entendimento. Passado esse tempo de assentir teoricamente essas verdades, com certeza elas serão e devem ser levadas à nossa prática cristã. Porque uma coisa também é eu entender a teoria, mas não colocar em prática. Não, realmente eu creio
que Deus é soberano, mas na minha prática de vida, né, eu vivo amedrontada. Ah, sim, não, eu creio que Deus me chamou à responsabilidade da obediência, mas na minha prática, eu vivo a vida do jeito que eu quero. Então, teoria tem que caminhar com a prática, porque senão a gente fica cabeçudo. Tem muito crente que é cabeçudo, cheio de conhecimento. A Gisele, o que é isso? Conhecimento. Estuda, lê, tem uma biblioteca na cabeça. Mas quando você convive com essa pessoa, zero prática. Piedade, você procura. Onde é que está nessa pessoa? Não conseguiu tirar da cabeça e trazer para o coração, para a vida. Não conseguiu. Muita teoria, zero prática. Então, essas duas doutrinas, se tem uma doutrina que nós temos realmente que estudar e praticar, são essas duas. Porque vai gerar confiança, tranquilidade, paz, diante das dificuldades da vida. E parece, eu não sei se é só com a minha vida, mas parece que a cada ano está ficando mais difícil. Geralmente janeiro é um mês assim, mais leve, né, de férias, assim, entre aspas, né? Parece que as coisas só iam começar a ficar assim mais para frente, os desafios. Não, agora já dia 1º já começa as pancadas, não é? Como o pastor pregou aqui. As doenças de dezembro vieram tudo para janeiro junto, né? As dificuldades vêm junto, porque é assim a vida, irmãos. Mas quando essa doutrina, né, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, ela estão sendo praticada por nós, o nosso agir, o nosso viver, o nosso refletir, ele vai ser mais tranquilo, porque ele vai ser segundo a palavra de Deus, e isso vai trazer segurança nas nossas decisões. Sejam elas para enfrentar dificuldades, sejam elas em momentos de bonança. Então, a pergunta que ele faz, como a soberania de Deus e a minha responsabilidade se harmonizam nos eventos que nos cercam? Será que é mais difícil refletir sobre isso ou agir de acordo nas mais diversas áreas da minha vida? Hoje estudaremos um episódio que revela como Deus é glorificado quando compreendemos sua soberania e agimos de acordo com a sua palavra. Vocês entendem que é uma lição que vai nos dar o entendimento, mas também nos chama à ação. Não é só teórico. O desejo do autor aqui é que saiamos daqui já praticando, desde aqui das nossas reflexões. E para isso ele vai dar um exemplo bíblico, que é o exemplo, né, do livro de Esther. Primeiro ponto que ele quer tratar aqui é a respeito da restauração da confiança, né? Houve momentos em que o povo de Deus sofreu perseguições, ameaças que fizeram os fiéis mais piedosos temer. Então, se nós vivemos dias difíceis, irmãos, sempre tiveram dias difíceis na terra. Às vezes a gente vê esses filmes antigos, né? A gente vê ali os cristãos sendo martirizados, perseguições. A gente vê que o que a gente passa é difícil, mas aquele tempo parece que ainda era mais difícil, né? Não que hoje não tenham pessoas também vivendo. Eu tenho acompanhado no Instagram, acho que é Portas Abertas. E lá ele coloca pedidos de oração para missionários. E ontem eu li um post de um pastor. Eu esqueci o país desse pastor, mas é lá para a área do Oriente Médio. Ele foi morto, né, aquele pastor. E muitas perseguições e mortes que têm acontecido. Mas nesse caso aqui do exemplo, ele quer dar, no livro de Esther, ele diz que 70 anos após o cativeiro babilônio, Deus continua cumprindo suas promessas de proteger e cuidar o seu povo. Eu sublinhei essa frase porque é uma promessa para os dias de Esther, mas é uma promessa para nós hoje também. Nós cremos num Deus que continua cumprindo as suas promessas de proteger e cuidar o seu povo. Deus, ele cuida de nós. As faltas que nós temos, muitas vezes, são faltas que nós queremos.
Mas tudo que nós precisamos, Deus nos dá. A gente quer mais. E às vezes esse mais falta. Mas o que precisamos, Deus nos dá. Deus tem nos protegido, Deus tem cuidado de nós. E isso já é motivo de nós nos alegrarmos. Não olharmos para o que nós não temos, ao que nós queremos e não podemos. Que às vezes traz angústia. Eu digo por mim. Mas cremos nessa proteção do Senhor. Porque eu tenho conversado com os irmãos, e muitos têm aberto o coração para mim, que os noticiários os têm amedrontado. Irmãos, se logo de manhã você é aquele que lê o noticiário, ouve o noticiário, meio-dia, ouve noticiário, à noite ouve, você vai viver amedrontado, porque são as notícias do mundo que estão aí. Eu te desafio a acordar ouvindo uma pregação, anoitecer lendo a palavra, porque são palavras que geram esperança no nosso coração. Não que a gente vai ser pessoas alienadas, mas nem todo dia nós estamos preparados emocionalmente, psicologicamente, para os noticiários. Você pode orar, mas intervir muitas vezes está fora do nosso controle, se essas situações de noticiários. E se você está dentro dessas pessoas que estão... Tem gente perdendo sono, perdendo fome, adoecendo a alma, tomando remédio para dormir, remédio para depressão por causa dos noticiários. Muda, né? Deixa um pouquinho aí os noticiários e ora, se consagra, se encha da presença de Deus, porque Deus continua cumprindo as suas promessas de proteger e cuidar do seu povo. O livro de Esté inicia dizendo que nos dias de Assuero, então a gente vai ouvir um pouquinho essa história. Houve um banquete, tá, irmãos? Todos os príncipes, servos, nobres, e o rei, esse rei Assuero também recebe o nome de Xerxes, que reinou a Pérsia durante os anos 486 a 465 a.C. Ele assumiu o reino depois de seu pai Dario I, que foi um dos grandes reis daquele período, trazendo vitórias e glórias para o Império Persa. Provavelmente os eventos registrados no livro de Esté estão entre o tempo de conclusão do templo, retorno do templo sob a liderança de Zorobabel, que aí entra, né, os outros livros de Neemias, e o retorno de mais judeus sob a liderança de Esdras. Então, Ester, Esdras, Neemias estão mais ou menos na mesma época. Espiritualmente, o povo estava recobrando sua confiança no mesmo Deus que os havia enviado ao cativeiro. Por que recobrando a confiança? Nós vimos isso quando estudamos Neemias, que foi domingo passado. Porque aquele povo tinha sido escravizado durante muitos anos. Então, imagine, eles estavam tranquilos na terra deles, mesmo recebendo a advertência da parte do Senhor, mas achando que Deus os protegeria. E Deus os avisando, os avisando, os avisando. Quando veio a punição, a ira de Deus sendo executada através daqueles povos pagãos, durante muito tempo, aquele povo ficou sob o jugo. Agora já libertos, eles estavam vivendo um novo momento de reconstrução, não somente da cidade, mas da fé deles. Isso acontece muitas vezes conosco, quando vem uma luta muito grande, uma enfermidade muito séria na família, um problema familiar, um acidente, uma tragédia. A gente fica com a fé, né, abalada, a gente fica em luto, a gente fica muito triste. Mas esse mesmo Deus que renovou as forças desse povo, né, cuidou dele, restaurou eles, é o mesmo Deus também que nos restaura, que sempre está do nosso lado e passando, né, nos ensinando em meio a essas dificuldades, como esse povo também foi ensinado. Quando a gente lê esses livros, né, o livro de Esté, o livro de Neemias, o livro de Esdras, o Velho Testamento, você vê em todo o tempo um povo lutando, um povo passando por situações extremas, mas um Deus ali presente, dando livramento, dando proteção, dando cuidado. Era imprescindível confiar na soberania do Deus que havia prometido restaurá-los, embora os meios utilizados envolvessem a responsabilidade de agir de acordo com a sua palavra. Então, nessa caminhada de reconstrução, de restauração,
Deus estava ali agindo com a sua mão poderosa. E, mais uma vez, eu pergunto, será que o que aconteceria se Neemias, né, quando a gente estudou sobre Neemias, copeiro do rei, estava no palácio, de boa, comendo comida boa, morando no palácio, tudo tranquilo, uma vida bacana, no meio dos nobres, convivendo com príncipes, tendo acesso ao rei. Neemias falasse, o que eu quero fazer lá naquela Jerusalém? No meio da miséria, tudo destruído. Vou pegar uma doença lá, vou morrer. Ou nada. Tivesse desobedecido à voz do Senhor. São reflexões, irmãos, para nós. Foram homens obedientes, responsáveis ao chamado de Deus na vida deles. Porque eles agiram conforme o que Deus estava pedindo para eles. Ponto 2. Então, primeiro, houve uma restauração da confiança. A confiança daquele povo que tinha passado por um momento de dura, né, dificuldades, mas estava ali havendo uma restauração dessa confiança no Deus Todo-Poderoso. E também a preservação providenciada. O livro de Esté conta uma história impressionante para falar de genocídio e preservação. Por que genocídio? Porque aquele povo estava diante de uma sentença onde todos iriam morrer. Todos. Como mencionado, Assuero ofereceu banquetes, tanto aos seus nobres quanto ao seu povo todo. Obviamente, tal atitude não era de pura generosidade, mas para se mostrar, né, irmãos? Ele queria mostrar a sua grandeza, o seu poder. E para isso ele usa também a sua esposa, Vasti. Logo na entrada, né, no primeiro capítulo de Esté, mostra que no 7º ele Assuero já estava alcoolizado, né, pelo vinho, todos, e ele manda chamar Vasti para mostrar aos povos que ele não somente era rico e poderoso, mas ele tinha uma bela mulher. Ela se recusou, né, se enfureceu, e assim causou a fúria do rei. Por que o livro mostra isso? Porque Esté vai passar por uma situação parecida. Quando nós lemos Esté dizendo, né, para Mordecai, quando nós lemos lá em Esther 4, quer ver? Acham aí. Que ela fala que há 30 dias que há um decreto. E aí ela fala que ela não poderia estar na presença do rei, porque havia uma lei que se entrasse na presença do rei sem ser chamado, e o rei não levantasse o cetro, era sentença de morte. A pessoa não era bem-vinda. Então, a Esté 1 mostra que se Assuero não quis Vasti, que era uma mulher sobremodo linda, né, bonita, a Bíblia quando chama de bonita, é porque é bonita mesmo, muito bonita. Quanto mais Esté, que estava recém-chegada, nem tanto tempo assim tinha no palácio, né? O que poderia acontecer com ela? Para nos mostrar que Esté passou por um momento muito sério. Nós sabemos que deu certo, mas Esté não sabia. E para ela também estava muito bom. Ela poderia também, não vou. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer uma mulher que, sem ser chamada, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, Esté corria um risco de vida muito grande. Era mais fácil, imagine, um homem ímpio, um rei. Era mais fácil mandar matar, porque quando a gente lê, a gente acaba visualizando os nossos dias, marido e mulher, né? Está lá o Marcelo, lá no escritório dele, no supermercado. Aí alguém fala assim para mim, Luciana, vai lá, vê tal coisa com o Marcelo. Eu vou lá, vou ver tal coisa com o Marcelo. Não é esse contexto aqui. O contexto aqui é diferente. E Esté 1 já mostra isso, que Vasti foi eliminada, só porque recusou estar no meio de homens alcoolizados, né, para poder mostrar.
E aí, diante dessa situação de Vasti, é onde entra agora a história de Mordecai e Radassa, porque Radassa significa Esté. Mordecai é primo de Esté, e ele criou essa órfã, né, quando seus pais morreram. A Bíblia diz que ela era muito bonita e ela atendia aos pré-requisitos. Por quê? Porque quando Vasti foi tirada como rainha, ficou a vaga da rainha. E aí o rei pediu para pegar as virgens. E essas virgens ficaram 12 meses sendo preparadas. E dessas virgens, quem alcançou benevolência foi Esté, essa judia. Mas ela não declarou, ela era uma órfã, criada pelo tio, mas ela não falou que ela era judia. Porque ela estava numa terra estranha, né, meio de um outro povo. Mas ela foi alcançada, né, pela benevolência do rei, e assim coube a ela, né, receber a coroa real e ser a rainha no lugar de Vasti. Mordecai e Ester ainda não sabiam, mas Deus estava providencialmente preparando tudo para que seu povo fosse preservado. É muito lindo, eu amo história. E a gente vê dentro da história todo o tempo a mão de Deus providenciando em todas as coisas. Nesse caso aí, a gente vê claramente Deus colocando Ester na posição que ela precisava estar para aquele momento, para o povo judeu, da preservação desse povo. Ponto 3. Conspiração e providência versus providência. Passado algum tempo, Assuero nomeou Amã como principal dos príncipes em todo o seu reino. Então, vocês veem que as coisas vão acontecendo. Aqui já entra Naamã, né? Primeiro, Mordecai... Amã. Aqui já entra Amã na história. Até então, não estava. Tendo ordenado que todos se inclinassem e se prostrassem perante ele. Quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei imaginando, né? Tudo tranquilo na vida de Ester. Agora a rainha, que maravilha, né? Feliz da vida. Mordecai, cumpri minha missão. Criei essa órfã. O rei Assuero, feliz da vida com a sua princesa. Tudo tranquilo. Aí, de repente, Amã também, tudo bem na vida dele, não é? Porque agora estava sendo como do principal dos príncipes, no reino. Aí eu fico pensando, o que a Amã queria que alguém se prostrasse diante dele? É umas coisas assim que aparecem, não é? Que a gente não entende. E na nossa vida não é diferente. Está tudo tranquilamente. Aí até vi uma notícia. E aí a gente fica, meu Deus, por que está acontecendo isso, né? Mordecai não se curvou diante de Amã. Obviamente, ele se enfureceu. Por quê? Porque não somente ele queria o título, né, de principal dos príncipes, mas ele queria também o reconhecimento de todos. Não bastava ter o título, ele queria o reconhecimento das pessoas. Agora, olha o que a lição traz de interessante. Amã tinha razões ancestrais para odiar os judeus. E o benjamita, Mordecai. Então, Mordecai vinha da linhagem de Benjamim. Amã descendia de Agag, o rei amalequita que o benjamita Saul devia ter destruído. Então, lá em 1 Samuel 15, de 1 a 9, tem essa história. Era para Saul ter destruído Agag e não aconteceu como deveria. Mordecai, porém, não se curvou. Oi, alô. Foi a pilha mesmo que acabou. Então, Mordecai não se curvava. E assim glorificava a Deus, demonstrando que só o Senhor merece a verdadeira adoração. Quando Amã tramou uma conspiração contra o povo de Deus, o Senhor já havia colocado Ester em uma posição estratégica para que o plano divino fosse cumprido. No entanto, ele usaria a responsabilidade de Mordecai e de Ester para o cumprimento desse benefício. Então, no meio dessa situação toda,
onde Amã queria, né, a reverência do povo, que o povo se prostrasse, existia ali um homem que permaneceu fiel ao Senhor, mesmo que a sua cabeça rolasse, porque era o que estava em jogo aqui. E Amã ficou tão enfurecido que ele não se levantou contra Mordecai, mas contra o povo judeu. Mas Deus, como é o Deus que protege o seu povo, né, e entra com providência para com o seu povo, já tinha colocado Mordecai e Ester como providência divina para que as coisas acontecessem como ele assim o quisesse. Mas, ao mesmo tempo, cabia a Mordecai e Ester a obediência. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Como Deus, ele está todo o tempo no controle de todas as coisas, mas também chamando o homem à responsabilidade da obediência. Eu espero, né? Está sendo clara, senão o Espírito Santo nos ajude, né, nesse cumprimento. Depois de ser informado do plano maligno contra o judeu, Mordecai lamentou profundamente, jejuando, vestindo pano de saco e cinza, que é uma forma de humilhação, é declaração de dependência, irmãos. Quando nós oramos, jejuamos, nos prostramos diante do Deus verdadeiro, abrimos o nosso coração, não é que nós vamos mudar o coração de Deus. Nós estamos ali declarando a nossa dependência a Ele e pedindo a Deus que nos trate para que a vontade dEle se cumpra em nossa vida. Mordecai não sabia o que ia acontecer. De repente, ele poderia ter feito todos os jejuns, orações e súplicas e terem morrido todo o povo. Poderia acontecer? Poderia, porque nós temos exemplos assim na história cristã de muitas pessoas terem sido mortas ao mesmo tempo, um verdadeiro genocídio. Mas coube a Mordecai fazer o que tinha que ser feito. E isso para nós também é a nossa responsabilidade. Não sei se vai dar certo, mas cabe a nós fazer o que é certo. Confiar, descansar, fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Se vai acontecer, irmãos, nós não sabemos. Cabe a nós pedirmos, cabe a nós clamarmos, cabe a nós jejuarmos, nos humilharmos diante do Senhor. Se Deus vai dizer sim, não ou espera, nós não sabemos. Mordecai não sabia o que iria acontecer. Mas ele não se curvou, irmãos. Será? Eu fico pensando, será que eu não me curvaria? Né? Uma besteira dessa, não vou ser tão radical assim. Está todo mundo se curvando. Mas curvar ou não, ele não é Deus mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Eu fico me questionando. Quando eu estudo, eu me coloco na situação daquela pessoa para questionar como eu faria hoje, qual seria o meu comportamento hoje, diante do que Mordecai fez. Informada, né, Ester, quando foi informada dos motivos do abatimento do seu primo, e ouvindo o pedido dele para que ela intercedesse junto ao rei Assuero, Ester primeiro tentou não se envolver. Muito típico nosso, né? Deixa isso para lá. Não quero problema do meu lado, não. Ele nem está sabendo disso. Para que você me contou, né? Vamos dizer, nos nossos dias, né? Mas ela foi informada, e indo ao rei, sem convite dele, a rainha poderia ser condenada à morte. Mas o seu primo manda uma advertência. Não imagines, pois estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. E acrescentou a sua confissão de fé na providência. Se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E quem sabe, se para conjuntura como esta que foste elevada rainha. Esta resposta maravilhosa expressou confiança na soberania de Deus. Então, para Mordecai, ele cria num Deus que iria providenciar, fosse através de Ester ou de outra pessoa. Ester seria a opção naquele momento, como judia, como tendo acesso direto ao rei. Mas como ela não estava querendo se envolver, o tio dela manda uma advertência, olha, de repente você está onde você está
para ser instrumento nas mãos de Deus para livramento para o povo. E aí, para nós, irmãos, você está onde você está hoje com algum propósito, com uma missão a se cumprir. A gente não vive a vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, como se... Não, irmãos. Deus tem o controle da nossa vida. Deus te coloca no emprego, te dá talentos, te coloca numa família, para você ser instrumento nas mãos dele. Você está onde você está, lidando com gado, lidando com vaqueiros, lidando com clientes, não é? Cada um na sua área, com doentes. Ou até mesmo dentro da sua casa, lidando com os afazeres domésticos, criando seus filhos. Temos que fazê-lo com amor, com dedicação, como ao Senhor. Quando nós entendemos isso, irmão, a vida fica bem mais fácil de viver. Quando nós entendemos que a nossa prestação de contas, do nosso lidar diário, não é com os homens, mas é para Deus. Se Deus te deu a profissão que você tem, as dificuldades que você tem, as lutas que você enfrenta, é você e o Senhor. Quem vai usufruir disso, desses benefícios, de você ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, enfim, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão? Glória a Deus, quem está com você. Mas a sua responsabilidade é obediência ao Senhor no que você faz, naquilo que Ele coloca em suas mãos. E Mordecai entendia isso e falou isso para Esté. Olha, você está onde você está, porque você tem um papel a cumprir. E não vem agora querer se esconder, não. Porque não pense você, que você se escondendo, você vai deixar de morrer, que vai morrer junto com a gente, que tu é judia também. O mal vai chegar até você. Não seja omissa. Em miúdos, né? Em miúdos, não seja omissa. Essa resposta, né, expressa a confiança, ao mesmo tempo percebendo em Mordecai a clara a noção da responsabilidade que envolvia estar em circunstância que o próprio Deus preparou. Então, as circunstâncias da nossa vida, Deus preparou para que você vivesse. E aí, como é que você vai viver esses momentos? Esther aprendeu perfeitamente, tanto uma quanto a outra, e mandou dizer a Mordecai, vai. Aí ela já sai da omissão e entra na atitude, né, irmãos? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, não comais, nem bebais, por 3 dias. Nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei. Então, primeiro, Esther declara o quê? Dependência. E a gente quer fazer as coisas, se é para fazer logo, né? Não ora, não pergunta a Deus. Ontem eu tive uma adolescente, eu amei a pergunta dela. Depois eu falo para a mãe dela. Ela fez uma pergunta, quando é que eu sei que Deus respondeu as minhas orações? Eu achei lindo. Questionamento. Porque sinal que ela tem orado. Sinal que ela está querendo obedecer. Sinal que ela está buscando. Esther queria a intervenção de Deus. Não fazer do jeito dela. Ela sabia que não era a beleza dela que ia salvar o povo. Ela entendia que ela dependia de Deus, que ela estava na posição que ela estava, porque Deus a tinha colocado, e não porque ela era uma bela virgem. Ela estava onde ela estava, não pelos talentos dela, pela força do braço dela, mas ela dependia de Deus. E oração é isso, irmãos. Quando a gente ora, quando a gente clama, é uma declaração total de dependência. E ela foi, irmãos. E ela disse mais, depois eu irei. Ainda que é contra... Se perecer, pereci. Ou seja, se for para morrer, eu morri, né? Por meio da graça de Deus, Esther obteve o favor. A conspiração de Amã foi revertida contra ele mesmo, né? Quem sabe a história vai saber que Amã, ele tinha construído uma forca, e nessa própria forca, ele foi enforcado, né? Ele mesmo. É um livrinho pequeno, irmão. Se você olhar aí, poucos capítulos, rapidinho, numa sentada você lê o livro de Esther. Quem não leu ainda, leu já 10 capítulos. Muito bonito, uma história de fé,
de obediência, de pessoas responsáveis, que entenderam que tinham compromisso com Deus. E estavam onde estavam, porque Deus as tinha colocado. Correram risco de vida. Deus as preservou e as honrou. Você lê o final do livro de Esther, Mordecai foi honrado pela sua obediência e fidelidade a Deus e ao rei. E por fim, irmãos, soberania e responsabilidade. Nós também somos chamados para tal compreensão e postura. Você vê, compreensão e postura. Teoria e prática. Como mencionamos, entender a soberania de Deus na teoria e vivenciá-la são ambas necessárias. Interessantemente, as Escrituras sempre apresentam que os homens e mulheres que mais confiaram em Deus demonstraram sua fé com ações concretas. Eles oraram, jejuaram, clamaram e agiram. Agiram, a ação da própria pessoa, a ação de fazer o que é certo. Obediência. Aí ele cita aqui, né, o exemplo de Abraão, que foi desafiado, né, para que sacrificasse seu único descendente, ele não hesitou. Ele cita aqui o apóstolo Paulo, que viajava para Roma com muitas dificuldades, tempestade no mar, mas como ele tinha tido uma revelação de um anjo, de que eles chegariam até o final, ele estava com seu coração confiante. Podia vir o que for. Paulo sabia que se Deus falou, estava falado, e ele era fiel para cumprir. Então, Paulo e Lucas confiaram na promessa de Deus e agiram de acordo com as exigências das circunstâncias. A confiança na soberania de Deus nunca se resume em passividade e negligência. É não fazer nada. Ah, se Deus falou, vai cumprir, então não vou fazer nada, né? Não é isso. A Bíblia em nenhum momento fala isso. Ah, os que são de Deus vão ser salvos mesmo, então não vou fazer nada. Já está feito. Não é isso que o Senhor mandou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a Bíblia ela tem ordenanças para nós, que devem ser obedecidas. Jesus deu o exemplo de orar. Jesus orava antes das suas principais decisões. Jesus orava no dia a dia, só para ter intimidade com Deus, só para falar com seu Pai, só para descansar a sua alma. Às vezes nossa alma está tão aflita com tantas coisas, e o que nossa alma está pedindo, a gente está negando a ela, que é aquela quietude no quarto de oração, com louvores, com gratidão. No dia da tarde de louvor na casa da Albertina, isso aconteceu comigo. Eu estava numa correria de negócios. Foi uma semana extremamente apertada de serviço para mim, para o Marcelo. Eu estava muito cansada. Confesso que pensei muitas vezes em nem ir, pelo cansaço que eu estava, correria. E resolve uma coisa, resolve outra. E antes de ir, me atrasei, porque eu também tinha que resolver uma coisa. Parece que as coisas não andavam, não resolviam. E eu cheguei muito aflita lá. E na hora dos louvores, eu me senti como abraçada por Deus. Como se eu estivesse ali, Deus só cuidando de mim. Eu não via as irmãs, era só eu e Deus. Eu falei para o Albertino, teve uma hora que eu chorava tanto, que minha vontade era de correr para o banheiro, que eu estava ficando com vergonha. Mas não era de tristeza, irmãos. Era sentindo o cuidado de Deus em cada louvor. Aquela letra falava ao meu coração de proteção, de cuidado, de amor, de não se preocupar, de não ter medo. Que Deus estava ao meu lado. Verdades que a gente sabe, mas que naquele momento eu precisava ouvir. E sair dali leve desde então. Porque é isso que a nossa alma precisa. E aí a gente dá tanta coisa, né? Ah, eu acho que eu preciso disso, daquilo. Não, naquele momento a minha alma precisava, era desse descanso. Qual o descanso? O descanso que vem de Deus. Minha alma precisava disso. Essa providência que o Senhor tem para cada um de nós que o amamos, que o buscamos. Como fez com os nossos irmãos do passado, Deus rege a vida de cada um para que o glorifiquemos nas circunstâncias em que Ele nos colocou. É isso que Deus quer, irmãos.
Deus ser glorificado nas circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas, ruins, difíceis. Deus ser glorificado. Não é o homem nos glorificar, não é o homem nos elogiar. Nossa, que legal isso que você está fazendo. Sério, mesmo diante disso tudo, você está passando por isso. E você está assim. Irmãos, muitas vezes ninguém vai nos enxergar a nossa luta diária. Ninguém vai enxergar o que a gente está passando. Às vezes ninguém vai comentar nada e às vezes alguém vai até nos cobrar. Vai dizer, sim, tu não aparece em lugar nenhum, tu sumiu, está desviado, o que é que está acontecendo com você? Não pergunta nem se você está bem. Mas Deus sabe a tua luta. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque não é para que alguém te elogie, para que alguém veja o que você faz. Faça isso por amor ao Senhor. Por tudo que Ele faz por nós. Ele faz tanto por nós. E a gente fica, às vezes, esperando o elogio de alguém. Nossa, será que ninguém vê a minha dedicação? Será que ninguém se importa para o que eu estou passando? Não, irmãos, a gente não precisa. O nosso desejo é agradar o coração de Deus. E esse coração sendo agradado, isso basta. E faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? O Senhor tem se agradado de mim, Senhor? O que mais eu posso fazer? O que mais o Senhor pode transformar na minha vida? Porque eu preciso de Ti. Precisamos orar e agir confiando que Ele já providenciou o nosso livramento. Enquanto escravos do pecado, jamais poderíamos ter essa consciência e atitude. Em Cristo, fomos libertos da escravidão para glorificá-lo, confiando em sua soberania. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus foi quem mais confiou nas promessas do seu Pai e conciliava perfeitamente em sua vida sua responsabilidade para fazer a vontade daquele que o havia enviado. Jesus é o nosso maior exemplo. Orava, buscava, obedecia. Você não vê Jesus falando mal de ninguém, julgando ninguém. Você vê Jesus obedecendo, sendo exemplo, ensinando, vivendo uma vida de obediência. É assim que você vê Jesus. Conclusão. Confrontados com as realidades da soberania de Deus e da responsabilidade humana, precisamos ter em mente que a ação providencial de Deus na história nos impulsiona a agir. Quando Esté e Mordecai atentaram ao seu contexto, logo enxergaram a poderosa mão de Deus, livrando o seu povo, e viram as suas responsabilidades pessoais diante disso. Da mesma forma, Deus dirige nossa história e demanda ser glorificado por nós, pois o maior de todos os livramentos já nos foi concedido em Cristo Jesus. Então, as lutas que nós passamos nem se compara para o livramento que Jesus nos deu com a sua morte na cruz, da condenação eterna. Tudo passa, irmãos. O que você está passando hoje, vai passar. Um dia vai passar. Mas o que nos esperava, que era a condenação eterna, isso Jesus já conquistou e nos deu. E isso é o descanso da nossa alma. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são temas difíceis de entender. Como você aplica essas verdades em sua vida? Que diferença prática faz compreender que o maior de todos os livramentos já nos foi concedido por meio de Cristo Jesus? Então, já estamos... Se você hoje pode pensar a respeito desse assunto, é porque você já foi livre em Cristo Jesus. Isso é tudo. O tudo nós já temos. As outras coisas, o Senhor providenciará no tempo certo. Seja uma cura, um livramento. Na hora de Deus, no tempo de Deus, Ele nos dará, se for da vontade dEle também. Vamos orar. Eu quero convidar o missionário Silvio para fazer essa oração final pela nossa EBD. E logo após, as crianças que já podem vir. Feche seus olhos, se aquete.
Santíssimo Deus, bendito